Hoje, 7 de maio de 2023, agora exatamente 6 horas e 26 minutos, domingo. Eu tenho observado muito o comportamento do ser humano. E uma das coisas que tem me entristecido, me deixado preocupado, assim, é com o futuro. Não o meu, porque eu já estou praticamente no fim da jornada. Mas o futuro dessas crianças, desses adolescentes, jovens. Porque hoje a tecnologia tomou conta da cabeça das crianças, jovens, adolescentes e até mesmo de muitos adultos. Celular, jogos, tablet e tantas coisas aí. E eu fico observando a obcecação que eles têm por aquilo, esquecem tudo. Esquecem de raciocinar porque o raciocínio deles fica exatamente condicionado àquela tecnologia, aquele jogo, aquela coisa ali. E fica fácil de você então introduzir pensamentos, normas na cabeça deles porque eles não conseguem raciocinar. E não conseguem raciocinar por quê? Porque hoje o lar praticamente está destruído. Os pais entregam os jovens à tecnologia e os jovens são formados por pessoas que não são os genitores. Lá na escola, na infância, pré-escola, tudo isso. Por muito que professores lá externos, tenham um amor pelas crianças, contudo, não supera o amor verdadeiro dos genitores. Então, esse amor dos genitores também está acabando, porque hoje procura-se comprar os filhos com tecnologia e presentes. Conselhos mesmo, poucos estão dando. Mas é uma coisa recente isso? Não, não. Problemas no relacionamento familiar, desde que Deus criou o mundo e criou a família, a primeira família, o primeiro casal já teve problemas. Só você ler Gênesis 1 e 2 e o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que o primeiro casal já teve um sério problema de relacionamento aí e ambos caíram. Para tanto, eu vou me basear na palavra de Deus, que muitos não creem, eu respeito, cada um tem a sua crença, eu respeito quem não crê. Só peço respeito para eu que creio. Eu não me torno inimigo de quem não crê o Evangelho. E nem devo fazer isso e nem condená-los. Isso não pertence a mim. Mas eu creio nisso que está escrito e serve de base para aquilo que eu vou falar. Por isso a todos a paz, um bom dia e reflitam. 1 Pedro 3, 1 a 7, depois 5, 5 a 8. Olha o que o texto diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja o ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Aqui já exige uma mulher sábia. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não temor pelo marido, certo? Temor ao Senhor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, brincos, fixado de cabelo, frisados, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração
unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abrão, chamando-lhe Senhor. Um parênteses aqui, Sara foi submissa, mas se vocês verem, ela conduziu Abrão até para o adultério. Podem ler lá em Gênesis, né? Estando submissa. Aí ela vai dizer o seguinte: da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Agora vem para os maridos. Não é só a mulher, não. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, não lá fora, com discernimento e tendo consideração para com a sua mulher, como parte mais forte. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça e da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Depois eu leio 1 Pedro 5, 5 a 8. O que o apóstolo está mostrando nesta epístola inspirada por Deus? Ele enfatiza exatamente o proceder da vida em relação a Deus e, por consequência, a vida de relacionamento com o próximo nas mais diversas áreas. É o texto todo, eu não li. O relacionamento entre os irmãos de sangue, pais, filhos, né? Com os amigos que não professam a mesma fé, ter um relacionamento saudável com eles. Você não precisa ser conivente nem praticar as mesmas coisas, mas você deve ter respeito para com eles. Também na vida civil, em relação ao governo, em relação às autoridades, em Romanos 13, inclusive, é mais claro isso. Também a relação entre os irmãos em Cristo, né? A família da fé, é uma grande família. Então ele fala em analogia que a igreja é realmente uma grande família espiritual. Fala da santidade de vida, e tudo isso está fundamentado numa palavra de 4 letras: amor. Mas amor imparcial e recíproco, não é unilateral. Nisto tudo, ele insere o relacionamento, né, que deve ter entre os membros de um lar. Para mim, a família, o lar, bem estruturado, onde todos se respeitam, todos se aconselham, ele é a base de uma sociedade sadia, né? Então, esse relacionamento familiar, ele é muito importante. Como, então, deve os membros de um lar se relacionarem? Primeiro, ele cita a mulher submissa. O que é uma mulher submissa? Ela não é escrava, não é um capacho para o marido passar por cima dela como um rolo compressor. Não, de forma alguma. Mulher submissa é aquela que se dedica, uma mulher sábia, operosa, consciente, especialmente para aqueles maridos que não obedecem à palavra de Deus. Então, o procedimento, a ação, e não somente palavras e o exterior, ganha um ponto de vista impressionante. O procedimento de amor que ela tem, coerência, sabedoria, ela ganha o marido e ainda o orientará. Se lerem Provérbios 31,
verá uma mulher valorosa, submissa, sábia, conselheira, operosa. Ela se vestia bem, sim, não andava, como dizem aí, a palavra popular malambenta, né? Era uma mulher operosa, trabalhadora, firme, conselheira. Por isso mesmo o Provérbios diz que ela era a louvada mais que todas as outras. Diz lá, todas as mulheres são excelentes, mas a minha esposa, estou parafraseando o provérbio, sobressaía todas. A mulher valorosa, ela conquista um lugar decente. Ela não precisa se expor o corpo, expor isso, expor aquilo. Ela ganha dignidade, ganha valor diante da sociedade, da família e de Deus. E ela, com a sua sabedoria, ela administra o lar e é uma excelente conselheira e orientadora. Apesar da submissão, ela é orientadora do marido. É impressionante isso. Agora, as decisões são tomadas juntas. Então, nos versos 4 e 5 do texto que nós lemos, né, ele vai para o esposo. Você tem uma esposa dessa natureza, sábia, operosa, conselheira, amiga, amorosa. Então, vamos lá para você, marido. Marido, uma vida comum no lar. E ele também tem que ter discernimento. Uma consideração para a sua esposa, além de todo o resto. Quando ele se casa com ela, ele se casa com ela, não é com os filhos, não é com a vizinha, não é com a mulher lá fora, não é com ninguém, é com ela. É interessante que quando se casam, fala-se muito em amor. Bom, se casou por amor, vamos exercer este amor? E quando ele fala que a mulher é um vaso mais frágil, ele não fala no sentido da cabeça, da consciência, de ficar ali, né, esperando alguém para uma proteção. Não, ele fala no sentido físico. Por isso mesmo, a mulher, na palavra de Deus, ela tem muito mais obrigações e serviços do que o próprio homem. E o homem, ele está muito mais para a força física. Então, essa mulher, ela merece um tratamento digno, dado pelo seu marido, seu esposo. Ela merece ser louvada sim por ele, respeitada. Então, os dois, unidos, marido e mulher, são herdeiros da mesma herança. E o marido deve amar a esposa renunciando a si mesmo, para torná-la feliz, para torná-la satisfeita com todos os afazeres, tarefas que ela tem. Ela se sente feliz porque ela se sente amada, se sente respeitada, se sente valorizada. Marido, é muito bom você falar pelo menos uma vez por dia: você sabe que eu te amo. A mulher fica satisfeita, porque ela sente carinho, sente amor. Esse você sabe que eu te amo não pode ser uma palavra fácil, só som. Então, você deve respeito a ela, deve entregar-se a ela com muito amor. Lá em Efésios 5 diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E quando eu olho essa palavra, eu vejo de que forma Cristo amou a igreja. Ele morreu no lugar dela para salvá-la. O marido deve se entregar na esposa desta forma, renunciando a si mesmo.
Então ele deve exaltar todas as suas virtudes, compreender, tolerar os momentos difíceis, pois a mulher é realmente educadora, administradora do lar. E todas estas tarefas são muito mais valorosas do que a do marido. Porque na realidade quem educa os filhos, de comum acordo os dois preparam a educação dos filhos, mas quem administra é a mulher. Por isso o marido não deve nunca tomar decisões sem consultá-la. Ele é o cabeça do lar, porém, ele tem uma adjutora, como diz a palavra de Deus em Gênesis, para auxiliá-lo, para que ele não se perca nas suas decisões e suas ideias. Então, ambos chegam a um comum acordo. Não é unilateral. Por fim, ele fala sobre os jovens, aqui em 5 a 8, que é que eu vou ler agora, né? Ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, singivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todo aqueles anseios, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Vou ler o versículo 9 também. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Submissão. Hoje nós vemos crianças, sempre teve, mas hoje é generalizado. Pré-adolescentes, adolescentes, jovens, tratarem os pais de uma forma tão inoportuna, né? tão sem dignidade, sem respeito, discutem, exigem, querem amor, querem tudo, mas são rebeldes. Um lar que tem uma esposa amada pelo esposo, respeitada, que sabe ser boa, submissa, mas muito ativa. Um lar que tem um esposo que trata com dignidade e que forma filhos humildes e obedientes. Esse é o lar que forma. É um lar abençoado. Abençoado por Deus. Porque aí certamente o amor está presente. E a paz e a harmonia reinam entre todos os seus membros. Estes jovens que são bem educados, respeitados, amados, cuidados desde a infância pelo pai e pela mãe, com carinho verdadeiro, não como hoje, competição para ganhar a guarda, ou competição, por exemplo, algumas perguntas idiotas que se fazem, não sei se ainda fazem. Quem você ama mais, o papai ou a mamãe? Que pergunta idiota, colocando a criança para tomar uma decisão. Ora, a criança deve amar os dois de igual forma e ser amado pelos dois de igual forma. Quem é mais bonito, o papai ou a mamãe? Que idiotice! Parece que tem a mente cauterizada mesmo. Ora, os dois são bonitos. Dificilmente você vai perguntar para uma criança: essa mulher feia é tua mãe? Ela, por muita amizade e brincadeira que ela faz, nessa hora ela: minha mãe não é feia.
Meu pai não é feio. Pense, por si só, a constituição da família, a geração de um filho, já fala em amor natural. A criança ama naturalmente os pais. E os pais devem retribuir esse amor com muito carinho, com muita educação, com muito ensino. Corrigir não significa maltratar. Quando o lar é formado por esta estrutura, eu não tenho escrúpulos, eu não tenho adultério, eu não tenho abuso de violência no lar, eu não tenho esposas, né? Não vemos, melhor dizendo, esposas sem dignidade, maridos sem dignidade, filhos bem formados. Nós vemos um lar bem estruturado. Por isso, neste primeiro vídeo, hoje, 7 de maio de 2023, eu quero que você reflita, porque tudo isso vai resultar numa vida para o jovem no dia de amanhã. Ele poderá estar livre dos vícios de álcool, drogas e tantos outros vícios. Ele estará sendo conduzido pelo lar e não pelos amigos, pela estrutura social, seja de qual ramificação for. Ele tem uma estrutura aqui, então lá ele vai conviver com tudo isso, mas ele vai ter um alicerce de domínio para não se entregar àquilo que não é decente e que não é digno. Reflita um pouco. Por que a nossa sociedade está se degringolando? Porque o lar, a família, está sendo destruída. Só por isso. Reflita. Deus abençoe a todos.